Gênesis 21, você vai ler comigo a partir do versículo 8. Primeiro a gente vai ler do 8 e 14, do 8 ao 14, vamos fazer uma pausa. Diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Amém, igreja? Pausa aqui, por favor, olha para mim, preste atenção. O que está acontecendo aqui, nesse momento, é um momento em que há uma emancipação de um dos filhos de Abraão. Abraão teve um filho chamado Ismael. Você está acostumado muito a ouvir falar de Abraão, Isaque e Jacó, como se Abraão tivesse apenas um filho chamado Isaque. Não, Abraão teve outros filhos. E um deles foi um filho arranjado. Sara providenciou por conta própria uma barriga de aluguel para que Abraão pudesse ter um filho e ter uma descendência. Lembra que eles são pessoas de idade avançada e há uma promessa de que Deus vai dar a terra, de que Deus vai dar uma descendência, mas a idade só avança e cadê esse filho? Sara se precipita, pega a sua escrava, a sua serva, que é egípcia, e diz para Abraão se deitar com ela. Deus não mandou Sara fazer isso, mas Sara se precipita e faz. E desta união nasce então uma criança, um menino chamado Ismael. Mas Deus é fiel à sua promessa. Deus não vai mudar o curso do seu propósito porque Sara fez alguma coisa por conta própria. Deus não vai dizer o seguinte: agora apareceu Ismael na história e me pegou desprevenido, e agora deixa eu trabalhar a partir de Ismael, porque o que eu queria fazer não vai dar para eu fazer. Não, Deus não faz nada disso. Deus mantém o seu propósito, Deus mantém o seu plano, Deus mantém a sua promessa, porque Deus disse que daria um filho a Abraão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a promessa era para Sara também. Então o que acontece? O filho da promessa chega o momento de nascer. Ismael, quando ele nasceu, Abraão tinha 86 anos de idade. A promessa se cumpre, embora pareça tarde aos nossos olhos, mas Deus tem o seu tempo, que não tem nada a ver com o nosso tempo. Isaque, ele vai nascer quando Abraão tem 100 anos de idade. Mas que nasce, porque quem prometeu foi Deus. Amém, igreja? Contrariando a biologia, a fisiologia, contrariando a ciência, contrariando o natural, contrariando a lógica, Deus faz um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, gerar filhos. E diga-se de passagem, a mulher não só tinha idade, ela era estéril. Mas Deus cumpre os seus propósitos.
Os planos de Deus não podem ser frustrados. Glória a Deus. Amém, igreja? Mas o nascimento de Ismael, que foi o improviso de Sara, gera outros problemas. Gera algumas complicações. Porque por direito legítimo, sendo Ismael filho de Abraão, não era de Sara, mas era filho de Abraão, servo de Deus. Sendo ele filho, ele tinha parte na herança de Abraão. Ele tinha parte na riqueza de Abraão. E quando Isaac, ele é desmamado, a gente entende isso aqui segundo a cultura dos judeus, devia ter uns 3 anos de idade, porque era nessa fase que os judeus desmamavam seus filhos, não sei se é ainda hoje, mas era nos 3 anos de idade. Então esse momento, ele é emblemático, esse momento representa muita coisa. Está deixando de ser um bebê, já é um menino, e quando chega o dia em que há o desmame, um banquete é dado. Por que um banquete? Porque ninguém hoje, aqui na nossa cultura, ao desmamar um bebê, dá uma festa. Parece não fazer sentido. Mas para a cultura deles é diferente. Para a cultura deles, essa festa, esse banquete que eles dão, celebrando o desmame do menino, está anunciando o seguinte: já é um menino, breve será um homem, é mais uma etapa da vida, é mais uma viração de mais uma etapa, deixou de ser bebê para ser uma criança. Eles estão olhando para o homem que Isaac vai ser. Amém, igreja? Então eles celebram essas fases, porque eles estão enxergando ali um descendente, um herdeiro. Eles estão olhando para o futuro, eles estão olhando para frente. E o fato de ser uma festa em que está celebrando o avanço da idade de Isaac, isso gera desconforto no Ismael, que já tem 17 anos, já é um rapaz. Está dando para entender até aqui, igreja? Gera um desconforto, porque essa festa aqui, ela fala de algo, ela anuncia algo, está mostrando que tem alguém na casa, que também é um herdeiro, que vai se tornar um homem, que vai receber herança. Então Ismael, que até então era o chuchuzinho da casa, era o menino da casa, era o filho de Abraão, agora já tem um concorrente. Nasceu Isaac. Isaac está crescendo. Isaac já desmamou. A minha herança já não é só minha, ela está ameaçada. Amém, igreja? Então gera essa preocupação. Então quando Sara, ela vai despedir Agar pelo deserto, parece que é um capricho de Sara. Parece que Sara é uma mulher com complexo. Parece que Sara é uma mulher birrenta. Parece que Sara é uma mulher insegura. Então ela diz: não, tira essa mulher daqui de jeito nenhum, eu quero ela aqui. Mas não é só isso. A Bíblia diz que Ismael zombava de Isaac. Zombava porque bem no dia de uma festa de celebração, em que está sendo mostrado que o menino está crescendo, está ali um herdeiro, tudo nos leva a entender que Ismael não estava apenas zombando, Ismael não estava zombando apenas de Isaac, ele estava afrontando Isaac, ele estava caçoando de Isaac, ele estava sendo uma pessoa indelicada com Isaac, como quem diz: quem mandou você nascer? Porque você está aqui, olha a festa que estão fazendo. Porque você está aqui, eu não sou o único herdeiro. Porque você está aqui, você estragou a minha festa, meu futuro. Está dando para entender, igreja? Isso, mas não é um exagero dizer isso? Não. Sabe por quê? Porque Paulo, ele vai falar desse assunto. Lá em Atos 12, Paulo pregando, vai falar a respeito do Ismael. E vai dizer que o filho da carne perseguirá o filho da promessa. Quem está entendendo direitinho? Quem é o filho da carne? Ismael. Quem é o filho da promessa? Isaac.
Então não era brincadeirinha de criança, eu já cheguei a pensar isso. Poxa, mas Sara fez isso com a escrava só porque o filho dela zombou, brincadeira de criança. Não. Primeiro que o Ismael já tinha 17 anos, não era uma criança. E Paulo vai confirmar dizendo que ele perseguia o Isaac. Então Sara, ela tem essa atitude, ela diz para Abraão, não vai ser assim, de jeito nenhum. Eu não quero essa mulher, ela está perturbando o menino no dia de uma festa. Ela não, o filho dela. Num dia de celebração, num dia de alegria, vem causar transtorno, vem causar confusão, vem estragar o nosso clima de celebração. Esse rapaz não tem modos, esse rapaz não se põe no lugar dele, tira ele e tira a mãe dele da nossa casa. E é então que Abraão diz para ela, ela é tua serva. É você quem tem autoridade sobre ela, sempre teve, faz o que melhor te parecer. E Sara então, ela não quer mais esse rapaz, não quer mais essa escrava dentro da sua casa. Então Abraão, o que ele faz? Ele fica incomodado com aquilo porque é seu filho apesar de tudo. É seu filho apesar de tudo. Então ele fica indignado com aquela situação. Mas Deus vem para Abraão e diz para ele, faça. Pode fazer. Despede a escrava. Despede o rapaz. E despede porque eu vou cuidar desse rapaz. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você já vai entender onde eu quero chegar, igreja. Pode fazer, atende o pedido da sua esposa. Eu serei com ele. Ele também será pai de uma grande descendência, porque ele é teu filho. Ele é teu filho. O nome Abraão, lembra que Abrão mudou para Abraão? Abraão quer dizer pai de multidões. Ele é pai de Ismael. Ismael é filho de Abraão. Virá uma multidão da sua descendência também. Diga glória a Deus. Então Abraão despede. Abraão pega lá um cantil, ele pega lá um odre com água, ele pega pão, ele coloca nas costas de Agar, da mãe, e despede o menino. E eles saem pelo deserto para andar. E eles vão vagando pelo deserto. E nesse deserto, então, chega um ponto que a água acaba. E ia acabar mesmo. Onde já se viu no meio de um deserto um cantil de água, um odre de água. Apenas isso. E a água acaba. E essa mãe se vê ali com o seu filho sem água. E essa mãe, ela faz o seguinte: ela coloca o seu filho debaixo de uma pequena sombra, um arbusto, diz a Bíblia. Arbusto é uma arvorezinha pequenininha. Coloca o seu filho ali, se afasta. Ela dá uma distância, que a Bíblia chama de um tiro de flecha, 100 metros, para ela não ver diante dos seus olhos aquele menino morrer. E ela faz uma oração. Vamos ler aqui, versículo 15. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. Amém, igreja? Ela toma essa atitude, ela se afasta, ela não quer presenciar tão próximo dela a agonia daquele menino, sem água, no meio de um deserto escaldante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. No passado algo semelhante já tinha acontecido. 17 anos atrás, quando ela estava grávida, Sara também teve um problema com ela. Porque no caso, não era o filho, mas era a própria Agar. Ela se sentiu um pouco superior, porque Sara era estéril e não dava filhos. E a escrava está grávida de um filho de Abraão. Sara se incomodou com o comportamento de Agar e também despediu ela de casa. Você pode ler isso depois lá no capítulo 16. E quando Agar está pelo deserto, Agar levanta um clamor a Deus. Presta atenção que a gente está quase chegando onde Deus quer que cheguemos. Agar, ela sai de casa,
se sentindo humilhada por sua senhora Sara. Mas quando ela sai, o anjo do Senhor aparece para ela e diz o seguinte: volta, se humilha. Peça perdão, em outras palavras. Se reconcilie com a sua senhora. Por que Deus está dizendo isso? Ela é uma mulher grávida, em um deserto. Deus está olhando com o seu olhar de pai, de protetor, de alguém que se importa com o sofrimento do outro. Não precisava ela ser uma hebreia para Deus se importar com ela. Ela era uma egípcia e Deus se importava com ela. Então o anjo aparece e diz: volta lá para sua senhora, sujeite-se a ela, se submeta a ela. E ela então fez. Mas o anjo diz assim para ela, quer ver? O anjo do Senhor disse assim: porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Amém, igreja? Então Agar está no deserto, aflita, grávida, desorientada, sem pouso, sem um teto sobre a sua cabeça, com um bebê no ventre. E o anjo diz para ela: Deus ouviu o seu, repita comigo, o seu grito de aflição. Glória a Deus. E ela obedece, ela volta, ela se reconcilia e fica então 17 anos ali, até que chega esse segundo momento aqui. Mas agora ela está no deserto de novo e ela está vendo o seu filho desidratado, sem água, em face da morte. E de novo o anjo aparece para ela, igreja. E o que é que o anjo diz para ela? Leia comigo no versículo 16 de novo. E afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E levantando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Ela chorou. A Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz de quem? Do menino. E diz mais: não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com um menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém, igreja? Por que lá, quando estava grávida, Deus ouviu a voz dessa mulher Agar e lhe atendeu, e lhe deu direção, e lhe disse o que fazer? E aqui Deus diz que ouviu a voz do menino, mas não da mãe que gritou e chorou. Isso aqui se aplica na nossa vida, igreja. Deus, Ele quer que eu e você venhamos a depender dEle, porque chega um momento em que tem que haver uma emancipação espiritual, em que Deus quer tratar com você e não tratar com terceiros para chegar até você. Eu te explico. Na primeira vez Deus falou com Agar. Ismael estava no ventre. Era a hora de Deus tratar com a mãe. Diga glória a Deus. Agora o menino é um rapaz de 17 anos. Deus agora quer tratar com o menino, com o rapaz. Deus tem plano e projeto para a vida dele que já não passa mais pela mãe, porque agora ele já é um homem. E agora Deus quer tratar com ele diretamente. Bispo, e por que é assim na nossa vida? Porque tem um momento em que espiritualmente
Você está engatinhando, você é novo convertido. Você está aprendendo ainda um pouco das coisas de Deus. É o leite materno, é o leite do peito que a criança precisa. Paulo fala disso. Eu vos dei leite a beber. Porque estavam começando na fé, começando a engatinhar com Deus. E Paulo vai falar de um alimento sólido que é necessário, porque existem as etapas, existem as fases da nossa caminhada espiritual. Agora o menino nem está no ventre, ou seja, não depende da mãe, e nem tampouco é um bebê. É um rapazão de 17 anos de idade. Está dando para entender direitinho? E agora Deus quer falar com esse rapaz, quer tratar com ele. Deus tem propósito para a vida dele. Desliga, por favor. Glória a Deus. Deus quer tratar com esse rapaz agora e revelar os seus propósitos, a sua vontade e conduzi-lo. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja e você nem me deve essa explicação. Mas existem fases da nossa vida, igreja. Vou usar um termo aqui, não me interprete mal. Mas tem que haver um desmame. Tem que haver uma emancipação espiritual. E você precisa entender que Deus trata com você. E Deus não depende sempre, ou todas as vezes, de um terceiro para trazer uma orientação para você. Chega a essa fase em que Deus quer ser o seu Deus, não o Deus de Abraão, não o Deus de Isaac, não o Deus de Jacó, mas Ele quer ser o seu Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E que você ouça a voz dEle, porque Ele está ouvindo a tua voz. Nessa segunda fuga, é o menino que Deus ouve, não é a mãe. E isso nos leva a entender, Deus já não quer se relacionar com Ismael por meio da mãe. Deus quer se relacionar diretamente, assim, na vertical, dele para Ismael. E o grito de Ismael, o choro de Ismael, a Bíblia não fala se Ismael orou ou não, pode ter sido um gemido, um suspiro, apenas um sussurro. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A gente precisa, igreja, abrir os nossos olhos e entender que momento estamos na nossa vida. Não quer dizer que você não precise de um pastor, de um pregador, de um conselheiro espiritual. Não é isso. Pergunte à minha esposa quantas vezes eu falo para ela: eu sou pregador da palavra, eu estou nessa estrada já há vários anos. Mas eu digo para ela, tem momento que eu sinto a necessidade de ser pastoreado. Eu quero que alguém pregue para mim. Diga glória a Deus. Eu quero que alguém seja instrumento de Deus para pastorear o meu coração. Mas isso é uma coisa. Dependência de um homem é outra coisa. E a gente não pode viver nessa dependência, porque chega um momento em que Deus está dizendo assim: ei, se emancipa. Eu vou te dar exemplo da Bíblia. Está dando para entender até aqui direitinho? Então agora Deus fala diretamente com o menino e ouve o menino. Agora ele não é mais nem um feto e nem um bebê, ele é um rapaz, e Deus está querendo agora operar nele e através dele. É emancipação. Isso tem que acontecer na nossa vida espiritual. A ficha tem que cair, eu tenho que prestar atenção. Ei, será que não é o momento em que eu deva ser conduzido por Deus? Ouvir a voz de Deus, entender o que Deus está falando, porque a Bíblia diz que Ele ouve a minha voz. Não é só o meu pastor que Ele ouve a minha voz também. Glória a Deus. Ismael poderia aqui a ficha cair e dizer: Deus me ouve, não é só a minha mãe que Ele ouve. Ele ouviu lá atrás, porque aquele momento, aquela ocasião, pedia
Havia uma necessidade de que Deus ouvisse a minha mãe, porque eu ainda estava dentro da barriga dela. Agora eu sou um homem de 17 anos, agora eu posso falar com Deus, e os olhos estão se abrindo e a ficha está caindo. Agora Deus me ouve, a Bíblia está dizendo. Deus ouve o rapaz. Isso aqui é uma mensagem para os jovens também. Deus tem filhos. Deus não tem netos. Você já ouviu a expressão neto de Deus alguma vez? Não. O filho do homem de Deus, o filho da mulher de Deus, aprende com seus pais e vai aprendendo, e vai aprendendo, e vai aprendendo. Mas ele também é um filho de Deus, ele não é neto de Deus. E vai ter um momento que Deus vai querer tratar com ele. Você jovem, entenda isso. Vai ter um momento que Deus vai se relacionar com ele, e agora não está mais debaixo da sombra do pai. Não que o pai vai dar as costas, não que o pai não é mais importante, não que o pastor, o pregador não tenha importância. Deus conta com ele, Deus usa ele, mas você precisa entender: Deus trata comigo e ele tem propósito comigo que nem meu pastor sabe. É coisa íntima entre Deus e você e Deus. Diga glória. Estou quase acabando, igreja. Posso continuar mais um pouco? Está dando para entender direitinho? Então isso aqui é um ensinamento para os jovens, de que a uma altura da sua vida, ele vai ter que se emancipar, espiritualmente falando, e dizer: deixa eu pôr o meu joelho no chão, sem meu pai me mandar dobrar o meu joelho, porque agora eu cresci. Tenho que me emancipar. Não sou neto de Deus, sou filho também. Deus vai tratar. Deus vai levar para o deserto. Ô mãe, eu estou no deserto. Está no deserto, mas Deus está aí com você. E Deus quer falar com você, e Deus quer ouvir você. Desmama. E isso também é para todos nós, não importa a idade. Mas há uma altura da sua caminhada cristã em que você precisa entender que Deus quer tratar diretamente com você. E tem situações, principalmente desertos, que nem pastor, nem obreiro, nem pai, nem mãe, ninguém vai poder te ajudar. Mas entenda uma coisa: no meio desse deserto, Deus te ouve. Diga glória a Deus. Deus ouviu a voz do mundo. Eu vou dar exemplo para você que está na Bíblia, igreja. Jesus disse assim: olhe para mim, por favor. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque até então, na companhia de Jesus, dia e noite, ele era o consolador dos discípulos. Ele era para quem os discípulos corriam. Ele era aquela mão estendida, aquele ombro para amparar. Ele estava ali. Mas ele diz assim: eu vou, e vai vir um substituto, vai vir outro Consolador. Diga glória a Deus. Jesus está dizendo o seguinte: eu não vou ficar o tempo todo com vocês. Eu vou, e a hora está chegando, é daqui a pouco. Mas aí vai ter o Consolador, que ele vai tratar direto com vocês. Ele será Deus em vocês. Eu aqui sou Deus com vocês, o Emanuel. Mas ele será Deus em vocês, e ele vai tratar com vocês. Diga glória a Deus. Jesus deu esse ensinamento. Eu estou aqui, mas eu não vou estar todo o tempo aqui. Eu vou para o Pai. E agora, a gente fica sozinho? Não, o Consolador vem. E aí é vocês e ele e vocês. Está dando para entender? Eu vou dar outro exemplo para você. Pedro, quando ele é preso, ele é encarcerado, ele tem pés e mãos acorrentadas, ele tem sentinelas guardando a sua prisão.
E a Bíblia diz que uma altura da noite, um anjo aparece. Pedro até acha que é uma visão, mas as algemas caem dos pés, das mãos. Olha a coisa sobrenatural acontecendo. Olha o anjo agindo para fazer aquilo que Pedro não pode fazer. Até aqui não é a vez de Pedro, até aqui é a vez do anjo. Pedro podia tirar aquelas algemas? Não. A Bíblia diz que elas caíram. Coisa sobrenatural está acontecendo. Diz mais. Enquanto eles vão em direção ao portão, passa por uma sentinela que deveria estar acordada. Penso eu que não estava acordada porque Deus fez dormir. Eu não podia dormir, seria punido. Sentinela não está ali para dormir. Está ali para vigiar. Mas eles passam e ninguém percebe, passa a primeira, passa pela segunda. É a vez de Deus agir, é a vez do anjo agir, não Pedro. E quando eles chegam de frente do portão, a Bíblia diz que o portão se abre automaticamente. Coisa sobrenatural está acontecendo aqui, você concorda comigo? O anjo está trabalhando até então. Só que a partir daqui não tem mais anjo. A Bíblia diz que o anjo, quando eles saem portão afora, estão na rua, o anjo se afasta dele. E Pedro cai em si, percebe que não é uma visão. E a Bíblia diz que ao se dar conta disso, que não era uma visão, ele estava na rua mesmo, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Bispo, explica isso. Eu te explico. Lá na prisão, tirar ele de lá, fazer a algema cair, fazer o sentinela dormir, fazer o portão se abrir, o anjo trabalhou o tempo todo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que agora Pedro está na rua, ele pode ir para onde ele quiser, e ele pode tomar a sua decisão, ele pode resolver o que fazer. Cadê o anjo? Não está mais aí. A Bíblia diz que Pedro olha, está na rua, não é uma visão. Eu imagino que ele foi chamar o anjo. Ei, anjo! E cadê anjo? Não tem anjo mais? Se foi. Então, enquanto dependia do anjo, o anjo estava ali, fazendo coisa extraordinária, fazendo coisa sobrenatural, libertando a Pedro. Mas chega um momento que Pedro agora ele tem condição de andar. Diga glória a Deus. Não faz sentido o anjo estar ali o tempo todo, carrega Pedro no colo, e vem para cá Pedrinho, e vai para lá Pedrinho, e olha Pedrinho. Não, agora ele tem a rua diante dele, a liberdade diante dele. E a Bíblia diz que ele resolveu. O que é resolver? Decidir. Ele decidiu que ele tinha que ir na casa onde os irmãos estavam reunidos, e ele foi. Então o anjo fez tudo aquilo. Agora não é para ele falar: anjo, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, segura na minha mão, anjo, porque não, nem aqui o anjo está mais. O anjo se afastou, como quem diz: vá Pedro, caminha Pedro, você tem pernas Pedro, ali dentro eu fiz, porque ali você dependia de mim, agora pode andar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou dar só mais um exemplo para a gente poder encerrar. Então, tem vários, tem muitos na Bíblia, tem muitos. Posso falar de Elias, eu posso falar de Josué. Elias não, Eliseu. Elias, ele é o pai espiritual de Eliseu. Ele é o homem que, por ordem de Deus, coloca Eliseu como seu sucessor. E quando Elias desaparece, ele é levado aos céus, Eliseu não põe a mão na cabeça para dizer: e agora o que é que eu faço? Meu pai espiritual, que estava sempre do meu lado, não está mais aqui. Não. Ele vê o manto cair, ele segura aquele manto, sabe o que ele faz? Ele invoca a Deus. Ele diz assim na sua oração: onde está o Deus de Elias? Ele quer ter experiência com Deus. Ele está pedindo para Deus se manifestar ali.
Ele pega aquele manto na mão e ele entende, agora sou eu e o Senhor. Elias não está mais aqui. Cadê o Senhor, Deus? Se manifesta aqui. Onde está o Deus de Elias? Ele não chama por Elias mais. Mas agora é direto com Deus. Cadê o Deus de Elias? Ele pega aquele manto, ele está diante do rio. E ele toca com o manto no rio e o rio se abre em duas partes. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não tem mais Elias. É tu, Eliseu. E Deus agora. Glória a Deus. Só mais um para encerrar. Moisés partiu, cumpriu a sua missão, a sua jornada. Não está mais entre o povo. O grande líder Moisés não existe mais. E o povo está lamentando a perda, a coisa mais natural que existe. Lamentando a perda do seu grande líder, da sua referência, daquele que conduziu a eles pelo deserto. Então Deus aparece para Josué, para dizer para Josué: Josué, não tem mais Moisés. O meu servo Moisés está morto. Olha o que Deus diz. Dispõe-te agora. Sabe o que quer dizer isso? Se coloque em posição, se disponha, porque agora é com você. E é agora, não é semana que vem, não é mês que vem. Dispõe-te agora. Eu estou aqui olhando para você e tratando com você, e agora é aqui, ó, eu e você, olho no olho. Eu não te desampararei, eu não te deixarei, eu serei contigo todos os dias da sua vida. Glória a Deus. A ficha caiu. Josué assume a sua posição. E agora ele é o líder desse povo. Amém, igreja? Amém. Então o que Deus está pedindo de você, de mim, é isso. É a emancipação espiritual. Quem sabe já chegou essa fase na sua vida, mas você ainda não entendeu. E Deus está dizendo: ei, eu ouço você. Eu não ouço só o seu pastor, não. Eu ouço você e eu quero tratar com você. Eu não ouço só o seu bispo, não. Eu coloquei ele aí para te ajudar, para pastorear você. Eu coloquei ele aí para ensinar minha palavra. E isso é obrigação dele. É dever dele. Mas dependência não. Como um bebê que ainda amamenta no peito da mãe, não. Porque eu já ouço você. Você pode me ouvir também. Porque eu já ouço você e tenho um propósito para você. Bora cumprir esse propósito então. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você ainda está em Gênesis? Olha o que diz lá o versículo 20. Talvez essa mãe ficou insegura. Coração de mãe, né? Como assim, Deus? Como assim? Como assim, Deus? O Senhor e ele no meio desse deserto e eu? Não? Como assim, Deus? O Senhor vai fazer coisa para a vida dele e o Senhor vai conduzir ele e eu, a mãezona, a coruja. Não é assim, igreja? É sentimento de mãe, é natural. Olha o que diz o 20. Deus estava com o menino. Diga glória a Deus. Aqui responde tudo que eu falei até agora. Deus estava com ele, ele não estava só. Se Deus pôde dizer para a mãe: eu ouvi o menino, Deus ouviu o menino. Deus está dizendo: a partir de agora tem que haver uma emancipação, a partir de agora tem que haver um distanciamento. E aqui vem o respaldo, aqui vem a garantia. Porque uma mãe pode dizer: não faça isso, não é só um garoto, não, tem só 17 anos. Aí o anjo fala, a Bíblia diz assim: Deus está com o menino. E se Deus está com ele, ele está bem acompanhado. Amém? É como se ele dissesse para a mãe: fique calma, mãe, eu entendo o seu coração de mãe, mas Deus está com esse rapaz.
Deus vai cuidar dele. Então diz, Deus estava com um menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele casou com uma mulher da terra do Egito. Logo casou e o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Amém, igreja? A minha oração, eu encerro aqui. O meu desejo é que você tenha esse tato, hoje em dia usa muito uma palavra em inglês chamado feeling, que é a percepção. Você tem esse tato, esse entendimento. Se Deus não está chamando você para se emancipar, não dele, jamais dele, mas se emancipar de alguém, seja pai, seja mãe, seja pastor, se não é hora de você se emancipar de pessoas para viver o teu próprio propósito com Deus. Deus vai ouvir você e você vai ouvi-lo também, e você não vai mais depender de terceiros. Diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, igreja. Pai querido, nos ajude, Senhor. Faz parte da nossa natureza. A gente quer sempre alguém do nosso lado. E não há nada de errado nisso, em querer ter companhia. Não há nada de errado em querer ter conselheiro. Não há nada de errado em querer ter alguém mais experiente que nós. Mas há algo que precisamos entender, sim, Pai. Isso não é a vida toda, isso não é o tempo todo e não será. Há momentos que a gente vai se ver como Pedro, que vai olhar para o lado e cadê o anjo? Não tem anjo. Vai olhar para o lado e cadê o pastor? Não tem o pastor. Vai olhar para o lado e cadê a mãe que sempre chamava para orar? Cadê o pai que sempre trazia uma palavra? Não tem, não está ali. Mas nos consola saber que o Senhor está conosco. E quem sabe esse momento não é o momento em que Deus está dizendo: ei, agora é eu e você. Agora eu trato direto com você e você pode tratar direto comigo. Não é mais o leite materno, como disse Paulo. É hora do alimento sólido. É hora da experiência e às vezes dolorosa. É hora de ouvir a Deus e de falar com Deus. Não há porta para bater. É o momento seu com Ele e dele com você. Desperta para isso, igreja. Desperta para isso. Deus está com você, é o que a Bíblia diz. Ele estava com aquele menino. Não era uma atitude responsável de Deus. Não era uma atitude responsável de Deus quando deixou de agir por meio da mãe, mas ouviu diretamente a voz dele. É um privilégio, é Deus querendo tratar pessoalmente, intimamente, diretamente com a gente. Sinta-se um privilegiado. Que você entenda isso. E que você não dependa de homem nenhum. Você pode precisar dele, sim. Mas há uma distância imensa entre precisar e depender. Dependa apenas de Deus. Você já está crescido, talvez. Talvez você já é crente há 10, 20, 30, 40 anos. Não viva mais como um bebê que ainda está amamentando. Procure de Deus o próprio maná que Ele tem para dar para você.
Procure do próprio Deus o alimento espiritual. Deixa Ele revelar a você o propósito dEle, a vontade dEle. Em nome de Jesus, diga: Senhor Jesus, abre os meus olhos para que eu possa ver que Tu estás comigo. Abre os meus olhos para que eu entenda que é do Senhor que eu dependo. E o Senhor não vai me abandonar, ainda que seja no meio de um deserto. Diga amém. Glória a Deus.